Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Pode começar, Beguinha. 8 minutos já, né? Pode começar. Vamos iniciar com a oração, né? Oração inicial. Vamos pedir para Vanusa fazer essa oração, por gentileza. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, nas nossas casas, Senhor, para juntos ouvir a tua palavra, Senhor, em comunhão, mesmo à distância, ó Deus, mas nós estamos em um só pensamento, em uma só fé e em um só propósito, Senhor, aprender de ti. Deus, obrigada por esta oportunidade,
Obrigada pela vida de cada irmão que aqui entrou, por cada familiar seu. Nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção, a continuação do teu cuidado sobre nós. Abençoa a vida de Bequinha na direção, a ele, Senhor, e toda a sua família. Obrigado, Deus, por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos passar a palavra, pastor, ao estudo desta noite, né? A gente vai retomar, né? Quinta-feira nós paramos, né? Para estudar um pouco da história da Igreja Presbiteriana no Brasil, né? Que Isso. foi explanada aí pelo pastor. E hoje nós retomamos ao catecismo, né? A palavra está com o pastor Saul. Isso. Amém. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, queridos. Estou compartilhando aí a tela, irmãos. Quando aparecer, por gentileza, me digam que está na tela, viu? Está na tela, está aparecendo na tela amarela. Muito bem, muito bem. Queridos, nós estamos mais uma vez para estudar a respeito do breve catecismo. Temos um assunto muito importante para tratar hoje com os irmãos e, como é do conhecimento geral, nós intitulamos essa série de estudos com o título Curso de Doutrina Cristã. E dividimos esse estudo em 4 etapas. A primeira, nós já estudamos, que foi o Curso de Doutrina Cristã, parte 1. Estamos estudando, dentro da mesma perspectiva, o Curso de Doutrina Cristã, parte 2. Hoje, especificamente, nós vamos tratar do tema Cristo, o Profeta. Vamos tratar dos ofícios de Cristo. E o primeiro dos ofícios do Senhor Jesus Cristo foi o ofício de profeta. E nós vamos estudar esse tema hoje. O texto básico está aí na tela, os irmãos podem abrir a Bíblia para que a gente acompanhe juntos. Desculpe, irmãos, de vez em quando aparece aqui na tela, né? Atos, capítulo 3, versos 19 a 24. Vou pedir que os irmãos abram o texto para que a gente possa fazer essa leitura, e é baseado nesse texto que nós vamos pautar o estudo de hoje, bem como também em toda a Bíblia, mas o texto básico é esse que está aí na tela para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 19 a 24. Nos diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta
será exterminada do povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois dele falaram, predisseram estes dias. Embora não faça parte do texto que nós vamos analisar, eu vou ler ainda os versos 25 e 26 para a gente finalizar o texto todo. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu Filho, Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Nós vamos, queridos, orar mais uma vez nesse instante. Vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir a bênção de Deus para nós nesta noite. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Rogamos a tua bênção para nós como igreja e que neste momento tu possa, Senhor, abrir a nossa compreensão para a tua palavra, que nós possamos compreender a palavra que vamos estudar nesta noite, os ofícios de Cristo, iniciando com o ofício profético. Nos abençoa em tudo, nós te rogamos e pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Como já disse, o tema de hoje é Cristo, o profeta, onde nós estamos tratando dos ofícios de Cristo, e este é o primeiro ofício que nós vamos estudar no dia de hoje. Cristo é profeta, é sacerdote e é rei. Estes são os ofícios principais de Cristo que serão estudados. Falamos no estudo passado sobre o Redentor dos escolhidos, Cristo, o Deus homem. O nosso assunto ainda se refere a ele, porém, sobre outro prisma. Trataremos dos seus ofícios ou de suas funções, conforme as perguntas de número 23 e 24 do nosso breve catecismo, que também devem os irmãos ver este mesmo assunto no catecismo maior e também na profissão de fé de Westminster, para que os irmãos possam ampliar o conhecimento dos ofícios de Cristo, já que o tempo que nós dispomos aqui não é suficiente para estudar plenamente os ofícios de Cristo e todos os temas que nós temos estudados nos últimos dias. Amados, era necessário que Cristo, como nosso Redentor, exercesse esses três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus apresenta a vontade de Deus ao homem, a cada um de nós, e fez isso quando veio aqui, encarnou, nascendo da Virgem Maria, e aqui esteve pessoalmente pregando o evangelho de Jesus Cristo e revelando-nos a vontade de Deus para os homens. Como sacerdote, Jesus apresenta as necessidades do homem a Deus. Deu para entender a diferença? Como profeta, Deus fala e transmite para nós a vontade de Deus. Como sacerdote, Deus apresenta as nossas necessidades a Deus. E como rei, ele domina sobre todo o seu povo, sobre todo o universo e sobre toda a criação, uma vez que Jesus Cristo também é Deus.
Estes 3 ofícios serão estudados separadamente, devido à sua importância. Hoje, começaremos com o ministério profético do Redentor. Desculpe, irmãos, aqui está tendo uma dificuldadezinha para passar aqui a transparência. Eu estou procurando descobrir o que foi, para que os irmãos possam acompanhar bem direitinho. Vou pedir um tempinho aí aos irmãos, eu vou sair aqui e entrar de novo para ver. O pastor Saulo é mais didático que os meus professores. Ei, Estou dizendo que o senhor é mais didático do que muitos professores meus. não entendi o que é que está acontecendo, irmãos. Mas era muito importante a presença. Não, a gente faz assim mesmo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Eu vou sair. Só um segundo, viu, irmãos? Irmãos, me dê só o feedback aí, tá aparecendo? Voltou, né? Tá sim, reverendo. Voltou, pastor, voltou. Pronto. Então, muito bem. Muito bem, já falamos aí, né? Vamos para a apresentação. Queridos, o texto lido, na verdade, é o sermão de Pedro, e este sermão ilustra a necessidade de arrependimento. Isto é, o abandono do pecado em contrição, que é uma reação negativa, para a conversão a Deus em fé, que é uma reação positiva. O chamado ao arrependimento e a fé são elementos persistentes na proclamação apostólica. Neste sentido, nós podemos ver o que nos diz os textos que vou citar agora, só de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, capítulo 17, verso 30, capítulo 20, versos 21, não é? Então, esses textos todos tratam desse mesmo assunto, o chamado ao arrependimento e à fé, que são os elementos persistentes da proclamação do Evangelho para serem cancelados os nossos pecados. No texto diz, os vossos pecados. De acordo com a providência de Deus, arrependimento e fé resultam em perdão e, consequentemente, na eliminação dos pecados. Bem, como nós estamos estudando o breve catecismo de Westminster, sem prejuízo
dos demais símbolos de fé que podem e devem ser examinados. Então, é importante que você não fique só no breve catecismo, mas que você analise também o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. Os irmãos, desculpem eu ser insistente, mas acredito que a gente insistindo muito, os irmãos comecem a ler e a ver esses documentos. Bem, mas vamos à pergunta de número 23. Que funções exerce Cristo como o nosso Redentor? E a resposta está lá, é a seguinte: Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, como no estado de exaltação. Aqui estão algumas passagens, claro que não estão todas as passagens, mas algumas que fundamentam esta afirmação dos irmãos que confeccionaram o breve catecismo e que foram extraídos do texto maior, que é a nossa confissão de fé. Daí a importância de nós analisarmos a confissão de fé, porque ela é mais ampla, é mais abrangente, ela eleva, por assim dizer, os nossos horizontes de compreensão para entendermos perfeitamente o que está ensinado naquele texto. A pergunta 24 é a seguinte: como exerce Cristo as funções de profeta? Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, Cristo revela para nós, em suas palavras e em suas ações, a vontade de Deus para a nossa salvação. E essa foi a finalidade da vinda de Jesus Cristo. Comunicar-nos a vontade do Pai e mostrar-nos o caminho da salvação. Também estão aí as passagens bíblicas que embasam essa resposta. Aqui estão as principais passagens resumidamente colocadas para que nós possamos ter uma compreensão, porém não fica prejudicado, não é? Você continua, irmão, com a necessidade de ver a nossa confissão de fé. Muito bem. Vamos analisar, e eu gosto sempre de fazer essa análise. Se você já observou bem, a minha apresentação nessa série de estudo, ela tem uma sequência. E em todos eles, ela é a mesma sequência. Eu trago o que diz a confissão de fé, eu trago o texto básico e explico o texto básico, depois eu trago os conhecimentos doutrinários, que é uma visão mais abrangente de toda a Bíblia, onde nós não ficamos presos apenas a esse texto. Mas esse texto, por ser um texto que eu achei importante, esse texto vai ser analisado por nós nesta noite para a nossa compreensão. Então, qual é o texto que nós estamos analisando? Atos, capítulo 3, versos de 19 até o verso de número 24. E eu separei realmente os versículos para que a gente possa ter a compreensão de cada um deles, não é? Então, aqui agora o que nós vamos fazer é a análise do texto, iniciando com o arrependimento e conversão que está contido no versículo de número 19. Este versículo de número 19, apresenta basicamente o resumo de toda a pregação profética. Esta foi a tônica da pregação dos profetas do Velho Testamento, dos profetas do Novo Testamento e do próprio Jesus Cristo. Arrependimento e conversão.
Para apoiar, temos aí o texto de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, entre muitos outros textos da palavra do Divino Mestre. Podemos, queridos, seguramente dizer que o profeta insta o povo ao arrependimento, ao abandono dos pecados e à volta para Deus. Essa é a essência de qualquer mensagem que proclame o Evangelho de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que pregue o Evangelho de Jesus Cristo deveria focar nesses três aspectos, porque são o nosso objetivo principal de comunicação do Evangelho e foi dos profetas no Velho, no Novo Testamento e também do próprio Jesus Cristo. A mensagem de João Batista. Então, qualquer mensagem precisa focar o arrependimento, precisa focar o abandono de pecados e precisa focar a volta para Deus. Pedro aqui está exercendo brilhantemente a sua missão profética. Ele está conclamando-nos ao arrependimento. Verso 20 trata da presença do Senhor, no verso 20. O arrependimento do versículo anterior traz dois tipos de bênção para o homem. Primeiro, ele afeta o nosso passado, isto é, os nossos pecados são cancelados e afeta o nosso futuro, quando diz que haveríamos de ter tempos de refrigério e da presença do Senhor. Pedro fala da volta de Jesus, quando todos os pecadores perdoados haverão de experimentar alegres tempos de refrigério. Tempos esses cantados pelos profetas nas Escrituras. O perdão dos pecados foi tornado possível pelo primeiro advento de Cristo, por seus sofrimentos, pela sua morte, mas os tempos de refrigério, na sua plenitude, acontecerão na sua segunda vinda. Esta deve ser a nossa mensagem profética. Essa foi a mensagem profética do Velho Testamento, do Novo Testamento, do próprio Jesus Cristo, e deve ser também a nossa mensagem para todos nos dias atuais. Terceiro aspecto, verso 21. Jesus está no céu até o dia da restauração. Verso 21. Jesus ficará no céu até que chegue o tempo quando todas as coisas sejam restauradas. Somente quando chegar o dia do Senhor é que Cristo voltará para trazer ao seu povo a plenitude de alegria e refrigério. Isto está escrito e registrado através do ministério dos profetas desde a antiguidade, diz o texto. Eis o conteúdo da mensagem profética. O retorno de Jesus Cristo para proporcionar-nos tempos de refrigério. Esta, irmãos, é a essência da nossa mensagem ainda hoje, nos dias e nos momentos atuais. O quarto aspecto do texto, que está no verso de número 22, Jesus como profeta, é o título que eu dou a esse versículo. Observe, irmãos, que a cada versículo eu estou dando um títulozinho à mensagem que o versículo tem, não é? Jesus como profeta está tratado no verso de número 22. O grande legislador Moisés profeticamente disse da vinda do Redentor,
Moisés disse que esse seria um profeta que nasceria dentre os da raça judaica, vossos irmãos, diz o texto. Este texto é referência de Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 e verso de número 16. Jesus é o profeta porque por ele Deus nos fala. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, diz assim: Deus falou ao povo de diversas maneiras, mas nos últimos dias nos tem falado através do seu Filho. Nitidamente, ele está falando de Jesus Cristo aqui, pregando o evangelho fisicamente a todas as pessoas que conviveram naquela região e naquela época. Jesus, pessoalmente, transmitiu o evangelho e a vontade de Deus. Jesus, portanto, irmãos, é o profeta no sentido de que ele fala em nome de Deus as coisas de Deus. Neste sentido, ele foi semelhante a Moisés, que era intérprete da vontade de Deus no Velho Testamento. Então, Cristo estava aqui revelando-nos profeticamente a mensagem e a vontade do Pai para nós, como está também levando ao Pai as nossas necessidades. Verso 23, ouvir a voz de Deus. Citando Deuteronômio, capítulo 18, verso 19, Pedro profeticamente fala que quem não der ouvidos a esse profeta será condenado. Quem não crê em mim já está condenado, disse Jesus, João 3,18. Em outra versão diz, quem não crê em mim já está julgado. Porém, este julgado, no versículo, quando assim traduzido, é sinônimo de condenado. Quem não crê em Cristo está condenado, não tem outra alternativa. E essa, irmãos, é a mensagem que nós temos que levar hoje. E essa mensagem hoje ela está muito pouco proclamada, porque os pregadores hoje gostam de falar aquilo que o povo gosta de ouvir. E o povo, incluindo todos nós, né? O povo gosta de ouvir que é bonzinho, gosta de ouvir que é justo, sua direita, gosta de ouvir que é uma pessoa honesta, enfim, o homem atual acha até que o pecado é só retoricamente, que no final das contas Deus vai perdoar todo mundo. Já ouvi alguém dizer assim, Deus é um pai bom e caridoso. Um pai bom e caridoso não pega um filho e joga no inferno. Realmente não joga. Um filho. Mas quem são os filhos dele? Essa é a grande pergunta. Nem todos são filhos de Deus, é o que a Bíblia diz. Os seus filhos, ele veio para morrer por eles, para salvá-los, para dar-lhes a vida eterna. Mas essa matéria nós vamos estudar um pouco mais adiante. As profecias, irmãos, falam de Cristo. Verso de número 24 do texto lido. Seria o último versículo do texto. Embora eu tenha lido também o 25 e o 26, mas eu li porque eles estavam colocados lá e eu resolvi fazer a leitura do texto todo. Mas o nosso texto, a mensagem contida no estudo de hoje, é até o verso 24. Né? As profecias apontam para Jesus. Estes tempos, dos quais Pedro fala, já eram tempos conhecidos dos profetas do Velho Testamento, desde Samuel, a começar com Samuel. Oficialmente, irmãos, é com Samuel que começa o período dos profetas propriamente dito. Esse período de
derramamento abundante das bênçãos do Senhor foi a tônica da pregação profética. Portanto, desde Samuel, que a mensagem vem sido sempre focada na vinda deste libertador especial que vai e que veio aqui para exercer os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. Muito bem. Agora, nós vamos analisar o aspecto doutrinário. Eu botei até aí, doutrinário, que é o aspecto que nós vamos ver daqui para frente. Poderia ter botado ali só doutrina, né? Mas, bem, a terminologia que eu coloquei ali nem importa muito. O que importa é o conteúdo do que nós vamos ver. Bem, primeiro, vamos conceituar o que é um profeta. O que é profeta? É a conceituação de profeta. Irmãos, eu sei que todo mundo tem uma visão do que é um profeta. Dentro da perspectiva bíblica, profeta é basicamente aquele que expressa ao povo a vontade de Deus. É aquele que diz ao povo aquilo que Deus quer dizer. Portanto, profeta é o porta-voz de Deus. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Veja, irmão, o tamanho da responsabilidade minha e sua quando está pregando o evangelho. Quando pregamos o evangelho, visto que estamos profetizando, nós estamos falando em nome de Deus e dizendo que é assim que Deus diz. Sua responsabilidade quando você toma a iniciativa de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É grande essa responsabilidade. Pois bem, Jesus veio aqui exatamente para fazer isso. Jesus veio aqui para expressar a vontade de Deus, para dizer-nos aquilo que Deus queria nos dizer. Ele veio aqui sendo o porta-voz de Deus. E nós, quando pregamos o evangelho, também somos o porta-voz de Deus. Quando nós promulgamos a palavra de Deus, nós estamos agindo como profeta. Não é? O profeta na Escritura é chamado também de mensageiro de Deus, como, por exemplo, em Malaquias 3:10. É chamado de homem de Deus, como Deuteronômio 3:1, 2 Samuel, capítulo 2, verso 27, capítulo 9, verso 6, como também aparece no primeiro livro de Reis, no capítulo 24, aliás, primeiro livro de Reis, capítulo 13, verso 1. O profeta também é chamado de servo de Deus, como em 2 Reis 17, 13, 23, capítulo 21, verso 10, capítulo 24, verso 2, Esdras, capítulo 9, verso 1, e tantas outras citações, irmãos, que nós poderíamos estar citando. Em todos esses nomes, há uma coisa em comum. Todos eles denotam que o profeta está a serviço de Deus, como o que fala em nome de Deus, como um mensageiro. Nós não passamos disso. Nós somos um mensageiro. Mensageiro é aquele que leva a mensagem de outra pessoa. Nós, quando falamos de Deus, nós levamos a mensagem
do próprio Deus. Portanto, somos seus servos, seus mensageiros, seus profetas. Jesus era, em essência, um verdadeiro profeta, porque ele veio revelar a vontade de Deus ao povo. Jesus veio para nos pregar o evangelho de Jesus Cristo e exercer a sua função de mensageiro também. Segundo aspecto, Jesus como profeta. A gente viu ali o que é o ofício de profeta. O ofício de profeta está claro, né, irmãos? Profeta é aquele que fala em nome de Deus, profeta é aquele que diz a vontade de Deus, profeta é o porta-voz, é o que entrega a mensagem, que não é dele, que é a mensagem do próprio Deus. Bem, então, vencida esta primeira parte, sabemos o que é um profeta, aquele que fala em nome de Deus e que traz a mensagem de Deus, o porta-voz de Deus, né? O porta-voz leva a mensagem que não é dele. Muito bem. Agora vamos ver Jesus como profeta. O ofício profético de Jesus é vaticinado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 48 e verso de número 15, de uma maneira bem clara. Esse texto é repetido em Atos, no capítulo 3, versos 22 e 23, que foi lido, e também ainda é repetido no capítulo 7, no verso de número 37. Nestes versículos, ele é tido como um profeta por excelência a quem o povo deveria ouvir. É o profeta por excelência que Deus enviou e que todos devem ouvir. As pessoas do seu tempo o tinham como profeta de Deus. Claramente. Em Mateus, no capítulo 21, verso 11, Lucas 7, 16, 24, 19, João 4, 19, João 7, 40, João 9, 17. Eu cito, irmãos, muitos textos, porque quem quiser copiar, e copia, depois vai analisar, né? Mas muito mais para que nós possamos ver a profusão de textos que falam e que trazem a mensagem a respeito de que Jesus é um profeta de Deus. O próprio Jesus reconhece publicamente o seu ofício profético. Ouça apenas Mateus 13:57, quando ele diz: não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Além de Lucas, capítulo 13, versos 33 e 34. Portanto, o povo reconhecia Jesus como um profeta e o próprio Jesus se reconhecia como um profeta, aquele que fala em nome de Deus. Todos os profetas registrados na Escritura, os verdadeiros profetas, tipificaram o grande profeta que haveria de vir em carne, morar entre os homens. Todos eles vieram trazer a vontade de Deus ao pecador. Invariavelmente, a profecia deles começava desta forma: assim diz o Senhor, ou manda-te dizer o Senhor. E Jesus fazia exatamente a mesma coisa. Ele veio para mostrar plenamente o que Deus queria que o povo soubesse a respeito do pecado, a respeito da oferta de salvação, a respeito do sacrifício vicário e tudo que diz respeito à redenção do seu povo. Jesus Cristo veio para comunicar tudo isto, para nos apresentar
tudo isto. E ele fala a respeito da revelação de Deus. Como profeta, Cristo veio revelar Deus através de suas palavras. Jesus falou como homem algum jamais falou. Jesus falou com autoridade e foi assim reconhecido. Falava com autoridade inquestionável, própria de alguém que é Deus. Podemos citar, por exemplo, João 6, 68 e 69 e João 7, verso 46, para reafirmar e embasar o que estamos dizendo aqui aos irmãos. Os atributos de Deus também são revelados. Como profeta, Jesus mostrou várias facetas de Deus, como o amor infinito e paternal que salva, conforme Lucas, capítulo 19, versos de 11 a 24, capítulo 18, versos 13 e 14, capítulo 19, verso 10. O Deus que é juiz e condena o ímpio e o impenitente, como expressa em Mateus, capítulo 5, verso 21 e 22, capítulo 7, verso 21 e 23, capítulo 22, verso 13, capítulo 23, verso 33. Portanto, Jesus esteve aqui revelando-nos os atributos de Deus. Ele mostrou que Deus é amor, que Deus quer a salvação do homem. Tudo que Deus quer, ele mostrou. Mas ele mostrou também que Deus é justiça. E que Deus pune. E que Deus condena. Essa é a mensagem que nós também devemos levar hoje. Hoje, pouco se prega a respeito dos pecados. Se fala de cura, se fala de bênção, se fala de prosperidade, mas não se fala de pecado. Não estou dizendo que nós não podemos falar das outras coisas. Claro que podemos, mas não podemos esquecer sempre de que o pecado precisa estar no centro da nossa mensagem. Porque esse é o objetivo, irmãos. Levar o homem a sentir-se pecador, sentir o mal, a doença e procurar a cura, que é o perdão que só encontramos em Jesus Cristo, Filho de Deus. A nossa mensagem precisa ser linear. Precisamos falar de todas as coisas. Jesus também revela Deus em sua vida. Como profeta, Jesus veio revelar Deus por sua vida santa, cumprindo toda a lei divina e fazendo sua comida e bebida à vontade do Pai. E ele diz isso expressamente, que a vontade do Pai tem prioridade a todas as coisas na sua vida. E colocou isso em todos os momentos da sua vida, até mesmo quando falaram da bem-aventurança de Maria. E ele dizia que mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a seguem. João capítulo 4, versos 32 até o verso de número 34. Jesus e os milagres. Jesus revelou Deus também nos milagres que fez. Basta você observar, irmãos, as orações dele, pedindo a Deus que fizesse, não é? E em algum momento também ele exerceu a sua autoridade determinante, que também é uma das coisas que ele precisava fazer e de fato fez, né? Então, Jesus e os milagres. Como profeta, Jesus veio revelar a Deus através dos seus milagres, que atestam sua onipotência e a sua bondade. Podemos citar João capítulo 2, verso 11, Atos capítulo 2 e verso de número 22. Portanto, Jesus, o profeta, veio aqui para revelar a Deus de todas as formas, de todas as maneiras. E nós, irmãos, como profetas de Deus, devemos também
fazer a mesma coisa. Devemos revelar Deus da mesma forma, da mesma maneira como Jesus Cristo fez, da mesma maneira como os profetas do passado, antes de Jesus, fizeram, da mesma forma que os profetas fizeram depois da ida de Jesus Cristo, seus apóstolos, discípulos, seus seguidores. Nós somos hoje os profetas de Deus que devemos levar essa mensagem ainda nestes dias. Mas, observe que nós falamos primeiro o que era a função do profeta. Depois nós analisamos Jesus Cristo como profeta. E agora nós vamos ver quais são as funções do profeta. Quais as funções que um profeta exerce? Irmãos, para exercer o ofício de profeta, Jesus, revelando a vontade de Deus ao seu povo, usa duas coisas: a sua palavra e o seu espírito. Isso está no texto e está também na pergunta de número 24. Jesus pregou com a sua palavra e pregou com o seu espírito. Ou seja, Jesus pregou com as suas palavras, mas Jesus Cristo também viveu. Imagina, aquele que se dizendo profeta de Deus não leva a vida de santidade que deveria levar. As suas palavras não vão encontrar eco. Vai entrar no ouvido, sair no outro, como as pessoas costumam dizer, né? Aquilo que não serve, eu escuto no ouvido e sai pelo outro. Deve ser por isso que tem dois, né? Muito bem. Então, é esse o conceito realmente. As palavras do profeta, as nossas palavras, precisam estar em consonância com a nossa vida, com o nosso procedimento, com as nossas ações. Se nós pregamos e não vivemos, irmãos, vai gerar aquela expectativa que muitas vezes, infelizmente, nós ouvimos. Ah, para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Olha que coisa terrível, né? Para alguém que se diz profeta de Deus. Então, olha o tamanho da responsabilidade, como disse inicialmente. É grande a responsabilidade daqueles que pregam, que proclamam a palavra de Deus, porque além de proclamar, eles têm que viver. Usando sua palavra e o seu espírito, veja que coisa maravilhosa Jesus trouxe da parte de Deus para o seu povo. Em primeiro lugar, Jesus exorta o seu povo. Como profeta, Jesus exorta ao seu povo. Esta é uma das missões do profeta. Podemos examinar para um melhor desenvolvimento o que diz o apóstolo Paulo e nos ensina na primeira carta, no capítulo 14 e no verso de número 3. O profeta consola as pessoas. É a preciosa capacidade de encorajar e estimular outras pessoas a uma vida de ação, de vitória sobre a tentação e de obediência alegre ao Senhor. O profeta fortalece as pessoas com a sua mensagem. Então, a mensagem do profeta deve fortalecer as pessoas. Observe, irmãos, as pessoas muitas vezes têm um entendimento equivocado. Entendem, por exemplo, a palavra exortar erroneamente, apenas como apontar pecados, repreender. Aliás, irmãos, falando sobre isso, quero dizer aos irmãos que hoje eu conheci uma chargezinha feita a meu respeito lá em Barra, viu? A respeito desse assunto aqui, né? Não sabendo de nada. Eu vi uma chargezinha que foi feita lá. Foi Tyrone. Beleza, Eu muito bem. acho que foi Tyrone. Foi Tyrone, né?
Muito bem. Relaxa, sua disciplina já está em andamento. Então, irmãos, as pessoas entendem equivocadamente, muitas vezes, a palavra exortar. Não é? Exortar não é só repreender, não. A ideia básica de exortar é animar, consolar, encorajar. A palavra exortar vem do verbo grego. Vem do verbo no grego parakaleo, que tem a mesma raiz de onde se deriva o nome do Espírito Santo do Consolador, Paráclito. Jesus, através do seu Espírito, tem exortado, consolado, encorajado, repreendido o seu povo. Sua excelência é o de ser consolador. Mas ele faz e exerce todos os demais ofícios, como Jesus Cristo exerceu quando aqui estava. Como você, irmãos, vocês precisam exercer no ministério que Deus confiou a cada um de vocês, no desenvolvimento do seu trabalho para o Senhor. Como profeta, Jesus admoesta e repreende. Essa é uma parte que muitas vezes o profeta é incompreendido. Como profeta, Jesus exerceu essa função também, admoestar e repreender. Isso faz parte da missão profética. A palavra profética sempre tem uma tonalidade de advertência ao povo contra os seus pecados. Assim procederam os profetas do Velho Testamento. Era dever dos profetas alertar contra o mero formalismo, acentuar o dever moral, fazer pressão sobre a necessidade do serviço espiritual e promover os interesses da verdade e da justiça. Jesus admoesta sua igreja a que abandone os seus maus caminhos. Apocalipse, capítulo 3, verso 19. A palavra e o Espírito de Cristo são usados para repreender o povo. Paulo nos fala a esse respeito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e no verso 16. Texto muito conhecido. Assim, Jesus exerce o seu ministério profético. Tomara, ouçamos a repreensão de Jesus para que nos arrependamos dos nossos pecados. Terceiro, como profeta, Jesus discernia o coração das pessoas. Jesus conhece o seu povo. Podemos ver, por exemplo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versos 24 e 25. A missão de um profeta, irmãos, é convencer outras pessoas de seus pecados e, mediante a pregação, levar essas pessoas ao arrependimento. Esse é o objetivo principal da pregação, provocar o arrependimento. Através da pregação, o profeta é usado por Deus para despertar as consciências. Os segredos dos homens serão manifestos, eles confessarão suas culpas e Deus será honrado. Essa é a missão profética exercida por Jesus, exercida pelos profetas e que deve também ser exercida por cada um de nós. Neste sentido, Jesus foi o maior dos profetas. Veja o exemplo da mulher de Samaria, conforme João, capítulo 4, verso de número 19. Ela disse que Jesus era profeta porque ele discernia o coração dela, mostrando-lhes os seus pecados. Logo depois, ela foi trazida em fé a ele. É esse o objetivo. Você vai pregar para que a pessoa
sinta o seu pecado, se arrependa e volte para Deus. Reconcilie-se com Deus. Essa era a missão profética de Jesus e essa é a missão profética de cada um de nós também. Jesus sonda e esquadrilha os corações dos homens. Apocalipse, capítulo 2, verso 23. E guia seu povo pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. É exatamente isto que ele tem feito comigo e que tem feito com você. E espero que continue fazendo com todos nós. Como profeta, Jesus também predisse o futuro. Dentro do conceito de profeta, no Velho Testamento e Novo Testamento, até ser escrito o Novo Testamento, Deus falava diretamente ao espírito dos profetas, as suas mensagens para eles, para que estes as escrevessem e pregassem ao povo. Na mensagem que Deus queria transmitir ao seu povo, sempre, mas não necessariamente. Havia um elemento de previsão do futuro. Isso aconteceu com a maioria das profecias do Velho Testamento. Isto aconteceu com Paulo, aconteceu com Pedro, aconteceu com Jesus e continua acontecendo com todos os textos que estão escritos na Bíblia. Toda a revelação futura está agora escrita em toda a Bíblia. Portanto, a revelação nos moldes da antiguidade, ela não mais existe, embora você tenha visto por aí em diversas igrejas, que as pessoas chegam e dizem: o Senhor me mandou dizer isso, o Senhor está me mandando dizer isso para que você faça aquilo. Não é esta a profecia. Muitos pastores chamam isso de profetadas, não é? Porque as profecias, todas elas estão na Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, que os profetas, nos moldes do Antigo Testamento, profetizaram até João Batista. E é claro, até João Batista. Então, de João Batista em diante, essa questão ficou bem delicada e a gente precisa tratar isso com muito carinho. Como profeta, Jesus disse muitas coisas que haveriam de acontecer. Por exemplo, Jesus falou da sua morte e ressurreição. Jesus falou dos sinais dos tempos. Jesus falou do fim dos séculos. Jesus falou da destruição de Jerusalém e muitas outras coisas que Jesus falou e pregou sobre elas. Você pode ver o capítulo 24 de Mateus, por exemplo, e ver tudo o que está lá escrito a respeito de acontecimentos futuros. Observemos, irmãos, esta não é a função principal de um profeta, como muitos pensam, revelar futuro. Este era um dos elementos do ministério profético. Era chamada profecia porque vinha da parte de Deus. O Apocalipse é um exemplo do que eu estou dizendo. Jesus veio revelar a vontade de Deus, contando a João as coisas que haveriam de acontecer, consolando-o em suas tribulações. Jesus, assim como os outros profetas, sempre falou movido por Deus e mostrando a verdade de Deus. É só isso que nós precisamos fazer. Aliás, é só isso que nós devemos fazer. Revelar a vontade de Deus. Quinto aspecto. Como profeta, Jesus ensinou. Jesus ensina de duas maneiras. Externamente, por sua palavra escrita, conforme Paulo nos coloca na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, Salmo 119, verso 105, e por sua pregação verbal, conforme Lucas 19, 47, Marcos
capítulo 12 e verso 14. E internamente pelo seu Espírito. A pregação da palavra atinge os ouvidos e para que esta chegue ao coração é mistério o ensino do Espírito. As duas coisas, por exemplo, atingiram Lídia, conforme o relato de Atos, capítulo 16 e verso 14. O ensino do Espírito é eficaz e fala dentro do coração do homem. O Espírito opera interiormente mediante a palavra ensinada ao homem, onde se revela as verdades de Deus. Lucas capítulo 12, verso 12. João capítulo 14, 26, capítulo 16, 13, entre tantas outras citações, tratam de todas essas questões. As duas maneiras são necessárias para que o crente aprenda e apreenda as verdades de Deus. Somente quem é ensinado pela palavra do Espírito é que vem de Deus. João capítulo 6, verso 45. É a resposta de Deus. Thomas Watson escreveu o seguinte: aquele que é ensinado por Cristo vê os arcanas imperil, segredos de Estado, os segredos do reino de Deus. Ele está dizendo, aqueles que são ensinados por Cristo conhecem e absorvem as ideias do reino de Deus, compreendem o reino de Deus. Nós falamos a todos, irmãos, mas nem todos se convertem, nem todos ouvem de fato. Ouvem de fato aqueles a quem o Espírito lhes fala. O ofício profético está ligado intimamente com o do ensino, ainda hoje. Mateus capítulo 11, verso 1, Atos capítulo 5, verso 42, capítulo 15, verso de número 35. Estamos chegando ao final do estudo deste primeiro ofício, que é o ofício profético. Sei que eu tomei aí muito tempo, né? São 20 horas e 42 minutos, mas nós vamos concluir. Caro irmão, vamos pedir a Deus que o seu Filho exerça em nossa vida pessoal cada vez mais a sua função profética. Vamos pedir que ele, por sua palavra e por seu Espírito, nos exorte, nos repreenda, discirna o nosso coração e nos ensine, de tal modo que realmente sejamos consolados, contristados, arrependidos e aprendamos os grandes segredos do Pai Eterno para a nossa vida diária e futura. Devemos, inclusive, orar constantemente neste sentido. Segundo, vamos pedir a Deus que ele use os seus ministros e todos aqueles que têm o dom profético em nossa igreja local, a fim de que eles sejam úteis em nossa vida e assim cresçamos espiritualmente, mediante o exercício do ministério profético deles. Nem sempre a gente quer ouvir os ministros e aqueles que nos pregam o evangelho. Muitas vezes até escolhemos o pregador que queremos, a mensagem que queremos, e não a mensagem que Deus quer para nós. Terceiro, sejamos agradecidos a Deus agora pelo ministério profético de Jesus e de seus servos. Muito devemos aos profetas de Deus e especialmente ao grande profeta do Israel de Deus, Jesus.
É uma grande honra ter Jesus exercendo em nosso favor o ministério profético. Por isso, bendigamos a Deus por isso, porque Jesus é aquele que profetizou a nós, que nos fez conhecer a Deus. Jesus tem revelado os segredos e a vontade de Deus a você, meu irmão, e a mim, que nós possamos refletir sobre esta pergunta. Não estou perguntando se você acha que Jesus é um profeta, mas se você tem conhecido a Deus realmente através do ministério profético de Jesus. Ele tem revelado Deus a você? João 1,14. Se sim, louvado seja ele. Se não, é bom você começar a clamar por misericórdia para que isso aconteça e que Deus o ouça. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta noite. A palavra está com o nosso irmão Beguinha. Amém. Estamos chegando ao término, mais um trabalho, né? Que nós possamos voltar na próxima quinta-feira, né? Para continuarmos, né? Com esse assunto. Acredito que seja a sequência Jesus como falhou agora sacerdote. O sacerdote, depois como rei, né? Isso mesmo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos traga na próxima quinta-feira para aprendermos mais e mais da sua palavra, né? Sem esquecer os demais cultos da semana. Tem algum aviso, pastor? Desculpa, você falou comigo, foi? Não, só os avisos normais. Desculpe, viu, Beguinha? Eu não me atentei. Próximo domingo, a escola dominical, no horário normal, né? De sempre, às 9 horas, e o culto às 18 horas, como sempre. Tá certo? Só queria deixar esses avisos mesmo. Amém. Vamos pedir a Alexandre para fazer a oração final nesta noite. Antes de orar, reverendo, essa fonte que o senhor usa aí na introdução, qual é o nome dela? A fonte. Essa fonte é Colibre, parece. Colibre. O tamanho? Você está perguntando a letra, né? É a letra. Alexandre. É a letra mesmo. Colibre. Tem uma fina e tem a mais grossinha. Eu uso a mais grossinha, que é para aparecer. O senhor espera para o final para me tirar uma dúvida com o senhor? Espero, sim. Ok, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento, por esse estudo, que o Senhor possa trazer a reflexão na nossa consciência, ao ponto que possamos melhorar a cada dia como cristão. Nos orienta, também nos guarda debaixo da tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Pastor, o senhor pode responder agora? Oi? O senhor pode responder uma pergunta que eu tenho agora? Pois não. Se eu puder. Porque, bem, toda a escritura, ela testifica de Cristo, né? João 5,39 é um exemplo bem claro disso. Como a gente está tratando, no caso dos ofícios de Cristo, e todo o Antigo Testamento, de alguma forma, é uma representação de Cristo. Quando a gente lê 1 Crônicas 15:16, a gente vê ali falando de Davi, que ele era sacerdote e rei da ordem de Melquisedeque, correto? Essas representações desses três ofícios de Davi, sacerdote, rei e profeta, é uma referência a Cristo?
Acredito que sim, mas eu vou analisar melhor. Tu vai me dar a referência e eu vou analisar melhor, porque eu não lembro de todas as referências. Eu prefiro analisá-la antes de te dar uma resposta definitiva. É Crônicas? 1 Crônicas 15 e 27 e 1 Crônicas 16, todo capítulo. 15 e 27 e capítulo 16 todo, né? Especialmente no ao 13. Porque eu sempre ouvi falar disso e sempre Certo, imaginei essa relação, mas eu nunca tive uma certeza assim certo. sobre esse Pronto, aspecto. eu vou ver direitinho e te respondo na próxima quinta-feira. Ok, Combinado? combinado. Aaron? Combinado, sim. Beleza. Pois tá, joia. Muito bem. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando você a divina comunhão, podereis nos
Jesus, provareis da vossa vida o poder que vem da cruz.